A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje nós vamos abordar, irmão, os 5 tipos de pecados sexuais mais terríveis na Bíblia, isso mesmo. Você sabia que existem 5 tipos? Então vamos lá. O primeiro tipo, irmãos, é a sodomia. A Bíblia nos relata sobre um caso onde existia uma cidade que se chamava Sodoma e Gomorra, e com isso a ira de Deus veio até aquela cidade, devido aos pecados das pessoas que viviam naquele lugar. E com isso nós precisamos entender o que é sodomia. Sodomia é nada mais do que um homem com outro homem tendo relação sexual. Não vamos entrar em detalhes por causa das diretrizes do YouTube, mas enfim, irmãos, vamos adiante. Isso é uma prática que a Bíblia proíbe. E nós precisamos entender que isso é pecado. E se é pecado, certamente as pessoas que fazem isso não conhecem a Deus. E não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Porque Deus fez o homem e a mulher para que os dois venham se unir e tenha uma família. Não existe relação sexual entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher. A Bíblia nos ensina que um homem com uma mulher e não a pessoa do mesmo sexo. Então isso é abominável diante do Senhor. E para não ficar como só nas nossas falas, irmãos, vocês podem encontrar na Bíblia esse ato pecaminoso em 1 Coríntios capítulo 6, 10 em diante. Segundo tipo de pecado sexual. O segundo tipo, irmãos, é a lascívia. A lascívia é um tipo de sensualidade que é usado de um modo não aceitável, seja em um modo totalmente sem pudor. É algo totalmente repugnante diante de Deus. Ou seja, lascívia é algo muito terrível, uma pessoa que transmite muita sensualidade e isso, de propósito, pode causar grandes males, não somente para essa pessoa, mas também para o próximo. Então a lascívia é algo perigoso. Uma pessoa que sempre comete este ato pecaminoso pode influenciar não somente seus amigos, mas também a sua família. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Transmitir sensualidade também é pecado. Uma coisa é você transmitir sensualidade para a sua pessoa amada, que você casou em um momento oportuno. Outra coisa é você sair por aí transmitindo sensualidade, sabendo que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer transmitir sensualidade, você que é mulher, transmita para o seu esposo. Você que é homem, transmita para a sua esposa em sua casa. Quando você sai da sua casa, você deve dar exemplo. Então existem momentos oportunos para fazer isso. Devemos ter muito cuidado, porque certamente isso pode acabar com muitos casamentos por aí. E não pode somente acabar, mas também influenciar outras pessoas a cometer o mesmo erro. Então estejam atentos, vigiem. Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de transmitir ciúmes para o seu parceiro e começam a usar roupas totalmente estranhas por aí, roupas sensuais. E nós podemos sim dizer em certos casos que são pessoas que cometem a lascívia. E devemos ter muito cuidado com isso. E esse laço é um laço muito mais perigoso que Satanás arma para muitas pessoas. Por aí, e sobre a lascívia você pode encontrar um pouco mais na Bíblia, falando sobre esse assunto em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. O terceiro tipo de pecado sexual é o adultério. Infelizmente, existem alguns casais que não têm mais prazer um pelo outro. E com isso, eles vão buscar lá fora coisas que não deviam. E com isso, nós precisamos entender que sempre que você quiser pecar, o diabo sempre estará lá para te ajudar. Então devemos ter muito cuidado.
você deve amar sua esposa, ou você que é mulher deve amar o seu esposo, de uma forma em que Cristo amou a igreja. Então, se você amar aquela pessoa com quem você casou, certamente, se você usar o exemplo de Cristo como ele amou a igreja, o amor de vocês nunca irá se esfriar. Porém, alguns casais não colocam isso em prática, e o final disso é o adultério. Nós precisamos entender que o adultério pode acabar com uma família, sim. Pode acabar com a sua estrutura espiritual, sim. E quando esse sentimento brota em seu coração, faça algo diferente. Converse com sua esposa, ou você que é mulher, converse com seu esposo e fale exatamente o que está acontecendo. Quando uma pessoa que é casada não tem mais prazer pelo seu parceiro, certamente essa pessoa vai buscar em outra pessoa aquilo que seu parceiro não lhe está oferecendo. E isto é muito perigoso, irmãos. E por isso que é importante o diálogo entre um e outro, para que tudo dê certo e Deus cada dia mais abençoar essa família. Então, fique atentos referente a isso e não caia no adultério. Há 4 tipos de pecado, irmão. É a fornicação. A fornicação nada mais quer que a prática sexual antes do casamento. Tem muitas pessoas que não conseguem segurar este desejo e acabam tendo relações sexuais antes do casamento, infelizmente. Existem pessoas que não conseguem segurar este desejo e acabam entrando em um diálogo com o seu parceiro para ter relação sexual antes do casamento. E devido à pressão, acaba acontecendo isso, que é fornicação. Infelizmente, muitos jovens caem nessa armadilha. E até pessoas mais maduras também caem nisso. Mas nós precisamos entender que a boa e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas é que nós venhamos a fazer relação sexual depois do casamento e não antes, porque isso certamente é pecado e ponto final. E sobre esse tipo de pecado, você pode encontrar na Bíblia em Efésios 5, versículo 3 e diante. Agora vamos para o 5º e último pecado sexual. O último e 5º pecado sexual, irmão, é a luxúria. Esse pecado tem atingido muitas pessoas, porque é um tipo de desejo desenfreado. Você quer ter relação sexual de um jeito ou de outro, e as pessoas não entendem o que Deus quer para a vida delas. São coisas boas e agradáveis. Porém, eles querem satisfazer os desejos de sua carne. Isso é um grande perigo. Se trata exatamente de uma fome sexual que nunca se acaba. As pessoas que cometem a luxúria, eles têm a intenção de ter desejos sexuais fora dos parâmetros bíblicos e também fazer coisas relacionadas a isso, sem pensar nas consequências vindouras. E o pior de tudo é que as pessoas que cometem esse tipo de pecado, ele nunca vai ficar satisfeito com aquele ato. Sempre vai querer mais e mais. E isso pode afetar não somente a vida espiritual dessa pessoa, mas também o seu testemunho. E esse pecado pode ter certeza que Deus abomina. E você pode ler um pouco mais sobre esta parte na Bíblia. O pecado da luxúria em Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Gostaram, irmãos, desta reflexão, desta parte maravilhosa em que Deus deu para explicar para a querida Irmandade, queridos apreciadores da obra de Deus, alma testemunhada. Compartilhe essas informações em suas redes sociais, WhatsApp e Facebook. E findo esse vídeo, irmãos, saudando a todos os casais, a mocidade, a querida Irmandade, com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.